é dizer que ele foi um grande marido, foi uma pessoa... A gente vivia sempre bem, sempre sorrindo, não tinha briga, não. Tinha briga, nós éramos um casal que brigávamos, que tudo, mas nós nos apoiávamos muito. As brigas a gente transformava em diálogo e nessa brincadeirinha, 32 anos com ele, formamos uma família muito linda. Ele era um pai extremamente carinhoso, cuidadoso com os filhos. Um homem de muito caráter, e numa situação assim que buscava sempre fazer a coisa correta, procurava sempre a justiça, defender os outros. E como jornalista, um exímio jornalista que soube transitar muito bem na imprensa escrita, no rádio, na televisão, sempre com muita credibilidade, com posicionamentos fortes, mas sem agredir os outros. Falava o que pensava e buscava sempre a justiça. Era uma pessoa que pensava sempre no outro. O Wellington pensava muito mais nos outros do que nele. Tinha sempre uma defesa pelo próximo, pela pessoa, pelo carente, pela pessoa, pelos direitos humanos. Ele era esse homem. E exímio jornalista que todos que o conheceram aprenderam muito com ele. Ele é um professor, principalmente das gerações depois dele. Ele ensinou muito a todos nós, a mim mesma, que sou a geração depois dele. A hora da despedida do Wellington Farias, difícil resumir em uma só característica. É mesmo, amiga Albemar. O Wellington, o que eu consigo lembrar de Wellington, não me deixa e não me permite ficar triste. Porque o Wellington era tão ativo, ele era tão vibrante, que quem estava do lado dele se contagiava. Lembro dos projetos que a gente trabalhou junto, que foi o Imprensados, um programa inovador que a gente fez para a web, todo feito na internet, lá pelo YouTube. Então ele, Eliseu, a gente criou esse formato, executou esse formato, e você via que o Wellington, ele se adaptava, eu acho que é a grande característica dele, ele se adaptava aos tempos. É difícil sintetizar o Wellington numa frase, mas eu disse aqui logo no início do velório que o Wellington é um dos últimos jornalistas de um caráter inabalável, sonhador e de princípios irretocáveis. Eu acho que aí sintetiza o Wellington, porque ele não se dobrava, não se vendia, era intransigente nos seus pontos de vista e não aceitava negociar ponto de vista. Então, raro. São poucos os que ficam aqui na Paraíba com essa fibra. Além de ser um grande músico, além de ter um grande coração, humanista, e brigava incessantemente por justiça. Onde é que a gente encontra numa só pessoa isso? Conviveu também com Wellington Farias. E o que dizer desse momento, João? Bom, é uma perda enorme para o jornalismo, para a família de Heloíse, para a Heloíse, a sua companheira. E é o fim de um suplício. É uma perda humana e uma perda para o jornalismo paraibano. Um homem de leitura, excelente texto, grande companheiro, um grande jornalista. É isso que eu tenho a dizer. Uma perda muito grande, sobretudo para a imprensa do estado da Paraíba. O Wellington Farias era um jornalista, um profissional de imprensa de mão cheia. Ele sabia como ninguém enxergar um cenário sem sequer falar com as pessoas. Era impressionante, eu sempre mantinha contato com ele. E a Paraíba perde um grande profissional de imprensa, está de luto, trabalhou na TV, trabalhou na rádio, ensinou muita gente a trabalhar. E, infelizmente, Deus o levou. Meu respeito à família, que Deus conforte o coração dos amigos e dos familiares. É uma perda, um grande desfalque para a imprensa da Paraíba, porque o Wellington era um profissional de valor, um profissional coerente e, sobretudo, um guerreiro. Mas eu iria mais além. O Wellington era um guerrilheiro da informação. Ele não se contentava com a primeira versão, com a primeira notícia que tivesse em mãos a respeito de determinado acontecimento. Ele era de apurar,
de esgotar toda a pauta, até considerar que tinha as informações necessárias para transmitir à opinião pública. É uma pessoa que vai fazer muita falta, já está fazendo falta, mas que deixa um legado exemplar, que deveria ser seguido por muitos profissionais ainda remanescentes de uma época de ouro da imprensa paraibana. Eu conheci o Wellington no ano de 1978. Eles fundaram, junto com o Samuel Araújo, com o Maestro Toncar, um centro de estudo de violão aqui em João Pessoa, que era uma iniciativa primeira, né? Eu estava entrando na universidade e eu conheci excelente músico, violonista de primeira e também um crítico musical afinadíssimo. Lembro de uma vez de um show do Rafael Rabelo, veio a João Pessoa, e anos 80, aí no início dos anos 80, ele fez uma crítica concernente, né, complicada, polêmica, né, sobre a atuação do Rafael Rabelo, que foi um dos maiores violonistas do Brasil. Então eu falo desse lado dele, né, um crítico conhecedor do instrumento, da música. É isso. E que ele vá em paz e vai ficar uma saudade. Rapaz, olha, o Wellington além de... era meu amigo irmão, é meu amigo irmão. Eu vou levar a lembrança dos nossos melhores e piores momentos. Eu digo piores porque convivemos também, como todos os amigos fraternos, tivemos bons e maus momentos. Mas os bons momentos superam bem de longe, né, tudo o que nós passamos juntos, do que fizemos juntos, do que trabalhamos juntos, do que convivemos juntos. Inclusive, morei com o Wellington cerca de 3 anos, mudando de residência, porque foi numa época que ambos estávamos solteiros e a gente ficava mudando para Jaguaribe, para o conjunto radialistas, sabe? A gente ficou nessa, mas depois antes disso ele morou comigo, quando eu estava, né, casado, ele morou comigo pelo menos 2 anos. Então, todos conhecem a qualidade profissional dele, a competência profissional, mas, sobretudo, a qualidade de cidadão que foi o Wellington. Uma pessoa engajada, uma pessoa preocupada, sobretudo, com os outros, né? Tanto que fundou uma escola em Serraria para ensinar música a pessoas vulneráveis, né? A trabalhadores do campo e da cidade. E era um virtuoso no violão, né? Era um músico excepcional também. Então, o Wellington é um exemplo, é uma referência para todos nós e é um grande amigo que se vai, mas vai ficar conosco aqui por um bom tempo, inclusive, sobretudo, para a imprensa paraibana. Fodinha. Era foda. Não tem palavra para sintetizar ele, a não ser esse. Que ele era fodinha, ele era foda. E nos fudeu todos agora, né? Porque ele não nos preparava para esse momento. Ele, sempre que você conversava com o Wellington, você via de Wellington Farias gargalhadas, alegria, projeção. Ele projetava as coisas para o futuro. E nós que estávamos aqui no outro lado, nós jamais pensávamos que esse fatídico dia chegasse. E assim, eu fiquei muito abalado porque eu pedi a oportunidade de estar com ele naquele domingo da eleição da MID. Eu cheguei, ele tinha saído minutos depois, que ali, até eu brincou, disse que seria a foto do trio. Falei com o Heron hoje, que está sentindo muito porque não pode estar aqui, né? Enquanto Heron celebra a vida do filho que está nascendo, ao mesmo tempo com esse sentimento de perda de um ente querido, de um amigo, de uma figura sempre muito leal. Então, nós perdemos uma referência, o jornalismo perde uma referência, nós perdemos um amigo e a Paraíba perde um mito. O Wellington Farias era um mito e os mitos, eles não morrem. Eu vou falar hoje com o prefeito Cícero Lucena e, se não for aqui, ou a gente fazer em Serraria um museu do rádio paraibano, já que o próprio Wellington era um colecionador nato de rádios antigos. Eu tenho uma coleção já com quase 100 rádios também, rádio antigo, tem Zé Fernandes também. Eu acho que cabe urgentemente uma justa homenagem a ele, fazer esse museu do rádio
para homenagear o Wellington Farias. O Wellington foi um grande pai, um grande companheiro da minha mãe, Luísa, um grande avô. Ele deixa um legado para a família de orgulho pelo profissional que ele foi, pela pessoa que ele foi. O Wellington, ele sempre teve a vontade para fazer o melhor jornalismo, um debate público, participando de todo o debate público que acontecia. E a minha família quer agradecer aqui as palavras de solidariedade de toda a imprensa paraibana, dos amigos, da classe política, dos que acompanham o trabalho, que gostam do trabalho do Wellington Farias. A gente quer registrar isso também. E dizer assim que meu pai, ele é uma tristeza para nós, mas de certa forma, quando teve o seu descanso, ele veio na batalha desde 2019, lutando contra um câncer. E assim, foi muito difícil, mas ele levou até o final essa batalha, feliz, alegre, participando sempre com a família, nos últimos momentos, nos últimos dias, aproveitando o máximo a netinha dele, que era o grande combustível que deu a ele nesse final de vida dele. E é isso, eu quero agradecer a todos e que as palavras de solidariedade de todos, é muito carinho e isso conforta demais a nossa família. Muito obrigado.